22 de fevereiro de 2026. Esse é o dia que a Maria Olivia fez o seu primeiro aniversário. Mas como ela nasceu de 8 meses, em idade corrigida, que eu acho que é assim que os médicos chamam, ela só faria 1 ano em março. Mas na verdade eu gostaria mesmo de começar essa contagem assim, desde o dia que ela foi concebida. Mas eu seria meio diferentão demais e imagina a confusão da cabeça da Olivia entender o próprio aniversário, porque o pai é meio tantã da cabeça. Então, vamos continuar com essa data, 22 de fevereiro de 2026. O fato é que a Olivia fez aniversário e nesse vídeo eu quero contar como tem sido até aqui. Mas para contar isso para vocês eu vou levar em conta duas coisas. A primeira, eu vou falar como se estivesse contando para a Olivia do futuro, já que os vídeos aqui no YouTube ficam para sempre e um dia pode ser que ela esteja vendo isso. E segundo, como tem muita coisa para ser dita, eu vou tentar me ater apenas ao que eu considero os pontos principais, e correndo risco inclusive de acabar esquecendo algo importante aqui, porque minha cabeça já não é mais a mesma. Bom, filha, você chegou num momento inesperado, mas necessário nas nossas vidas. Eu gosto de pensar que Deus fez isso de propósito, para deixar muito mais evidente que as coisas incríveis da nossa vida não esperam por um momento perfeito, elas simplesmente acontecem. E eu acho que é isso que faz de casos como a sua chegada coisas tão especiais. Porque você não pediu permissão para chegar, você veio como quem precisava existir. Como se Deus dissesse: ei filhos, estou com um plano excelente, preciso colocar em ação e eu conto com vocês. Mas eu sei, falando assim parece até que a gente não queria ter filhos, mas pelo contrário. Nós saímos da nossa cidade natal de Rio Branco, no Acre, pro sul do país, em Santa Catarina, para justamente tornar isso possível, tornar possível a sua vinda. Mas achei que seria justo deixar claro aqui que nós não estávamos muito bem preparados, nós estávamos bem longe das condições minimamente aceitáveis para receber um bebê. Mas uma coisa, nós não podemos reclamar, é fato. Deus não deixou faltar nada. Não estou dizendo que tivemos todo o conforto e segurança do mundo, ou um acompanhamento médico de excelência, mas que todo o que era necessário foi simplesmente sendo possível. Falando de remédios, muitas vezes de graça, procedimentos cirúrgicos também de graça. Enfim, tudo que você precisava para nascer com saúde, Deus providenciou e agiu através de esforço nosso, mas também com a ajuda de amigos, de parentes, enfim, de muita gente aqui. E quando finalmente chegou o dia de você nascer, a sua mãe e eu estávamos ansiosos e com medo. Mas dentre milhares de sentimentos, dava para encontrar ali, correndo de um lado para o outro da nossa cabeça, uma certa curiosidade. Um sentimento diferente, eu acho. É uma vontade de conhecer você. Uma vontade de saber qual o resultado da mistura de um fleumático com uma sanguínea. Se teria os cabelos da sua mãe, se você teria o meu nariz, como seriam seus olhos. Porque na ultrassom eu só via assim um monte de mancha azul e preta. A médica e a sua mãe diziam: olha lá, tem o seu nariz, olha ali as mãozinhas. Mas nessas horas eu não conseguia ver nada, né? E aí não tem o que fazer, sorrir, concordar, mas por dentro nenhuma das minhas curiosidades eram meio que saciadas. Eu sempre tive essa curiosidade, eu quero ver a minha filha, eu quero te ver. E quando chegou esse momento, pelas condições de saúde da sua mãe, pelas circunstâncias, tentamos induzir o parto, mesmo antes de completar ali os 9 meses, mas logo em seguida resolvemos fazer a cesárea, porque também pelos mesmos motivos, né? Com isso decidido, nós fomos à sala de cirurgia e a essa altura nós já estávamos quase 1 semana no hospital. Eu tinha medo de que todo esse cansaço estragasse esse momento, sabe? O momento do seu nascimento. Mas eu estava decidido a me doar ao máximo, nem que tivesse de ficar sem dormir 1 mês inteiro. Então levaram sua mãe, em seguida me colocaram umas roupas de enfermeiro
e eu pude entrar na sala de procedimento. Sua mãe estava lá, deitada, eu fiquei ali pertinho, do ladinho dela, e em poucos minutos nós ouvimos você chorando a primeira vez. Nessa hora foi uma sensação muito boa, foi um suspiro de quem diz assim: finalmente, chega de manchas azuis e pretas, vou ver minha filha. E já fui na sala com a enfermeira e você tava lá, tão pequena e meio roxinha, sabe? Acho que é assim que os bebês nascem, meio roxinhos. Mas tava chorando, assustada, até que eu falei com você. Chamei de filha e você, assim, de repente parou de chorar e aí ficou tentando me entender e me ouvindo ali, ficou mais calma. Ficou se mexendo ali, tentando entender o que estava acontecendo. Daí a enfermeira veio, levou você para sua mãe viu você também, primeira vez, e daí para frente você não desgrudou mais dela. Você queria assim, né? E a sua mãe também. A recuperação da sua mãe foi mais lenta do que a gente esperava, então a gente teve que lutar bastante para que ela ficasse bem, você também. E todos esses momentos no hospital, eu me lembro da primeira vez que você segurou minha mão. Segurou meu dedo, na verdade. Sua mão era tão pequena, né? A primeira vez eu penteei assim os seus cabelos. A primeira vez que eu fiquei olhando pra você assim, e eu ficava imaginando se o cabelo era da sua mãe ou o cabelo ia ser igual ao meu. Eu ficava penteando você. E eu me lembro de quando você tentava abrir os olhos, que parecia uma grande dificuldade. Você estava aprendendo a ser gente. Era assim, algo incrível. Mesmo que o momento fosse muito complicado, né? A gente estava cuidando da sua mãe, a gente estava no hospital, cuidando de você. E eu via você pequenina ali na minha frente, eu botava no colo, segurava com todo o cuidado do mundo, porque parecia tão pequena, parecia tão frágil. De fato era, mas bem ali, no meio de todos esses medos, aflições, incerteza, eu tinha a certeza de estar onde eu deveria estar. Eu sei que falar isso agora é fácil, porque na hora eu tinha um montão de medo, eu tinha dúvidas, incertezas, eu estava preocupado com um zilhão de outras coisas. Mas lá no fundo, eu sabia que quando você estava ali no meu colo, enquanto eu via sua mãe, enquanto eu estava com vocês ali, eu sabia que eu estava no lugar certo. Eu sabia que eu tinha nascido para aquele momento, sabe? Eu sabia que a certeza de que Deus, quando pensou em mim, quando pensou em me criar, Ele tinha um plano e, sem dúvida nenhuma, dentro desse plano que Deus fez para mim, o seu nascimento era, sem dúvida nenhuma, um momento crucial para a minha existência. Porque o seu nascimento, inclusive, é o que dá sentido a boa parte daquilo que me forma como ser homem, como ser vivo, como ser pai, como existir. O seu nascimento é fundamental para a existência do Marcos. E como a gente ficou mais alguns dias ali no hospital após o seu nascimento, até para cuidar da saúde da sua mãe, eu tive que ir aprendendo ali mesmo como trocar você, como dar banho, e claro, com a ajuda das enfermeiras ali. Você também foi aprendendo a mamar, porque você não queria, não conseguia, né? Não sabia mamar ainda. E ali eles utilizavam uma mangueirinha com uma seringa de injeção, sabe? E você tomava o leite ali especial para bebês recém-nascidos, com a ajuda das enfermeiras. Tomava segurando aquela mangueirinha ali, usava sugando o dedo da enfermeira, o que me deixava um pouco preocupado. Dizia, meu Deus, e se ela nunca conseguir mamar normal, e enfim. Mas nós conseguimos sair do hospital. Você conseguiu. Fui crescendo muito bem, vem crescendo muito bem, graças a Deus, e muito saudável. A sua mãe conseguiu se recuperar, fomos para casa, e chegando em casa, sabe, aquela curiosidade do início, ela foi meio que mudando de endereço. Eu já não tinha mais só curiosidade de conhecer você, saber como seria seu cabelo, seu nariz, seus olhinhos.
essa curiosidade vem crescendo, vem mudando, junto com você. É como que eu quisesse saber como seria a sua voz, como seria a sua risada, como que a minha filha pensa, mesmo sendo ainda tão bebê. Essa curiosidade vai mudando. Não seria mais conhecer você, mas entender você. Porque eu tinha e tenho ainda várias incertezas, várias dúvidas. Mas dentre as poucas certezas que eu tenho, uma delas é que eu não sou bom o suficiente a ponto de ser o melhor pai do mundo. E de que eu não tenho todas as condições necessárias para tornar a sua vida, ou a nossa vida aqui na Terra, a mais confortável e segura possível. E é claro, não que isso seja a coisa mais terrível do mundo. Penso que, na verdade, a maioria dos pais que eu conheço são bons pais, inclusive. Não tinham também essas condições, as melhores condições. Não tinham muito dinheiro, não tinham as maiores e melhores influências, não tinham muitos bens, nem muita condição de garantir uma certa segurança. Seja pelo lugar onde moravam, seja pela questão circunstancial da vida. O ponto é que, inevitavelmente, se você quer ser um bom pai, é nisso que eu acredito, pelo menos, você deve se preocupar com tudo. E eu me preocupava e me preocupo ainda com tudo, até hoje. E foi em um desses dias de grande preocupação que eu percebi que eu não posso me afundar em viver tentando ser algo para você. Porque o resultado disso seria que eu viveria uma busca interminável. O resultado disso, eu acredito, é que eu nunca seria alguém de fato para você. Você sempre olharia para mim e não conheceria o seu pai, com todos os defeitos e problemas que eu possa vir a ter. Mas que, por mais ruim que isso possa ser, você precisa saber que o seu pai não é perfeito. E que tinha e tenho muitas coisas que eu posso melhorar. Mas que, na minha essência, parte dos meus erros, parte das minhas manias definem um pouco do que eu sou. E eu não posso viver nessa de teatro de paternidade. Se eu estou cansado, minha filha também pode saber que ela tem um pai que se cansa. Se eu estou preocupado, no fim, a minha filha também pode saber que o pai dela se preocupa também com coisas, até coisas que não precisam de preocupação, talvez. E eu acho que é mais importante para a minha filha, para você, saber que eu sou um pai imperfeito e que não tem pretensão de ser alguém perfeito, pelo menos não nesse modo, não neste ponto de vista, como quem acha capaz de ser alguém completamente santo ou completamente perfeito, mas sim como alguém que entende que a vida exige algumas coisas que eu, por N fatores, talvez não consiga corresponder, mas que eu me preocupo em ser, e acima de tudo, de verdade, para ser alguém confiável. Porque conhecendo a mim mesmo, do jeito que eu sou, você pode confiar em mim, porque não existe segredo entre a gente e não há com que você não possa contar comigo. Você completa 1 ano de vida hoje, mas é engraçado olhar para você e não conseguir mais enxergar a minha vida antes de você e também não conseguir vislumbrar uma vida sem você. É engraçado de verdade, porque você acabou de chegar, mas parece que você sempre esteve aqui e parece que você nunca vai embora. Ter você com a gente é a maior alegria que eu jamais pude imaginar. É poder ver encarnado na minha frente a providência e o amor de Deus em minha vida e em nossas vidas. Eu quis deixar esse momento registrado com imagens, vídeos, porque dentro de mim eu tenho uma certeza de que eu nunca vou esquecer de nada disso que eu acabei de falar. Mas se o tempo continuar passando tão rápido quanto foi este primeiro ano da sua vida, eu sinto que posso acabar cedendo à fraqueza das memórias, envelhecendo os meus neurônios e esquecer alguns detalhes. Então, filha, eu te amo, amo a sua mãe, amo a nossa família. Eu amo aquilo que a gente é, porque naquilo que nos falta, Deus preenche, e a sua vida nas nossas vidas
é a prova de que nós não precisamos ter tudo o que queremos. Nós conseguimos ser felizes quando temos aquilo que precisamos. E Deus sabe, percebe, na sua infinita grandeza, olhou para mim e para sua mãe e percebeu o quanto que nós precisávamos de você nas nossas vidas. Por isso, você é, direta e indiretamente, a razão da nossa alegria. Eu te amo e te amarei sempre. Com amor, do seu papai, Marcos. Feliz aniversário, filho. Dois, três. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe essa nossa oração. Que Maria te guarde dentro do coração. Adeus, a palma. Vamos assoprar a vela agora? Vamos pedir, amor, vamos assoprar a vela. Sopra. Olha a vela, filha. Vai. Assopra. Vai tacar a mão no bolo. Vai. 1, 2, 3. Parece mesmo. Ai. Aê!